um vídeo lá, né? Pra quem já tá. Tá, vamos gravar igual. Antes a gente grava e fica registrado do que não grava, tá? Então, pessoal, oportunidades de mercado, tá? Tá demorando um pouquinho para correr os slides para vocês, mas para mim já tá. Tá. Então, hoje a gente vai ver um pouco sobre como identificar oportunidades de mercado e como elas surgem, né? Vocês que vão fazer o plano de negócios. E ainda não escolheram uma temática específica. Ou quando vocês estiverem trabalhando num órgão de fomento, Sebrae, alguma coisa assim nesse sentido. E vão instalar no desempenho das atividades de vocês. As aulas, eu sempre subo elas no YouTube e coloco o link para vocês lá no Moodle. Todas as aulas. Eu subo lá no link, e subo lá no YouTube eu tenho uma página no YouTube aberta, tá? Os vídeos estão todos ali, são públicos. E vocês podem entrar lá na página ou podem, mas não precisa entrar lá. Eu coloco eles sempre todos no Moodle, sempre os linkzinhos ali no Moodle, tá? Tá tudo lá. Todas as aulas que eu gravo e as que eu já gravei, eu coloco tudo lá, tá, pessoal? Então, as oportunidades de mercado, vocês vão fazer um plano de negócios agora, né? Então, a ideia é, muitos de vocês já têm ideias do que vão desenvolver no plano de negócios, outros não. Então, para aqueles que não têm e querem aprender a identificar oportunidades de mercado, essa aula é bastante interessante porque a gente vai aprender uma ferramenta que é os 3 M's, tá? Então, diferenciando ideias de oportunidades. Então, nós temos que saber identificar o que é uma ideia de negócio, ou de produto, ou de serviço, e a oportunidade atrelada a essa ideia. Eu tenho uma ideia, mas será que de fato esse mercado vai conseguir absorver a minha ideia? Entendam, né? A questão da oportunidade, que é o quê? É ter espaço no mercado para que esse meu produto ou serviço seja absorvido por esse mercado. Sabe? Por isso é a importância de nós diferenciarmos o que é ideia e o que é oportunidade. Então, nada é mais perigoso do que uma ideia, né? Quando ela é a única coisa que nós temos, ou quando ela é a única ideia que nós temos, porque aí nós ficamos sem alternativa. Então, eu foco muito naquela minha ideia, eu fico. É o que eu estava comentando outro dia. Uma coisa é ser persistente, que é uma das características empreendedoras que nós vimos. Agora, outra coisa é ser teimoso. É insistir em algo, em uma ideia, em um produto ou serviço que eu estou vendo que não vai dar certo. Ou que eu percebo que não tem uma oportunidade específica, naquele momento o mercado não está apto a absorver esse produto que eu estou criando que eu estou, seja um negócio de produto ou serviço, né? Eu digo produto no sentido de negócio. Então, ele não vai absorver naquele momento. Às vezes o mercado ele não está propício para esse tipo para o que eu estou, para a minha ideia. Então, se eu tenho só essa Professora, ideia, eu vou acabar preso a essa ideia. Pode falar. não sei não sei até se foi a senhora que propôs o filme Fome de Poder, ou se foi outra, porque são várias coisas que a gente vai vendo no Moodle, né? Mas Uhum. eu tinha visto esse filme Fome de Poder e o que fala sobre o homem que tornou o McDonald's o que é, né? Só que Sim. antes disso, quando ele foi fazer o financiamento para ampliar o negócio do McDonald's, os bancários já conheciam ele de outras ideias. E é tão engraçado porque ele queria fingir que não conhecia ele, né? Não sei se tu viu esse filme. Muitas vezes. Já vi. Aí, aí o banqueiro disse assim: Não, mas tu não trouxe a ideia do colchão, que não sei o quê. Aí ele disse: Não, não, eu sou novo aqui na cidade. Então, mostrando que ele tinha várias ideias, né? Só que não dava certo e ele acabava endividado, né? Sim, é verdade. Esse filme é um marco, né? Esse filme é um marco, assim, além de contar a história real do que aconteceu, ele nos traz muitas lições de negócios, assim, de perspectiva de negócio, porque ele vislumbrou, né? Tinha os donos do McDonald's que tinham potencial, que foram os idealizadores dos Arcos Dourados, os idealizadores de todo esse processo de fast food, que é da comida rápida, né? Mas eles não, estavam engessados, eles tinham muito medo da evolução, né, do negócio, do crescimento do negócio, de perder o controle do negócio. E aí o the founder, o fundador lá do McDonald's, do McDonald's em si, né, teve essa audácia, né, ele conseguiu perceber ali uma oportunidade de negócio
E, claro, fora, não estou discutindo aqui as questões éticas, né? Porque foi uma total falta de ética o que ele fez com os irmãos McDonald's, mas a ideia e o que ele conseguiu fazer com aquele negócio que existia até então não tem precedentes, né? A forma como ele conseguiu estruturar e como ele pensou e como ele errou também, porque no primeiro momento as franquias do McDonald's não deram certo, né? As pessoas começaram a vender frango frito, a colocar colocar aquelas caixas de música. Então, a proposta de negócio, a franquia, ela tinha uma proposta de negócio, que era ser familiar, que era atender as pessoas. Então, colocar uma caixa de som ali já atrairia outras pessoas que não eram o público-alvo da empresa até então. E os franqueados não estavam nem aí, eles queriam era vender. Então, ele acabou não tendo lucro a primeira leva de franquias, né? E ele quase perdeu tudo. Foi aí que ele começou a investir na questão mobiliária, né? De adquirir os terrenos e alugar, então, para os franqueados. Então, foi uma forma que ele teve de monetizar e de dar a volta por cima, porque senão comprometeria todo o negócio, né? Um exemplo é um filme que eu recomendo sempre. Não, eu acho que até no empreendedorismo eu não falo sobre ele, mas em processos eu falo, na questão ali dos processos, né? Que, naquela cena que é bem emblemática, que eles vão para a quadra de tênis e aí os irmãos eles começam a desenhar para então encontrar a melhor maneira possível de produzir e mais rápido. Então, aquela cena eu acho muito interessante, porque ela é a própria visão de Taylor, né? Sobre os tempos e movimentos. Então, de Frederick Taylor e de Ford também, né? Que são da administração científica. Então, é muito emblemática aquela cena ali, muito forte também, porque representa algo que aconteceu e algo que é a vida do McDonald's, que são os processos, né? Para que eles sejam mais otimizados possíveis, mais rápido possíveis para atender as pessoas. Então, pessoal, ótimo exemplo, Kátia, muito bom. Ali, aquele filme é uma fonte de ideias e de todo tipo dos setores que existem em administração para a gente ver exemplos ali, tá? Mas também a questão dele ter tido muitas ideias e ter investido em vários negócios que deram errado, realmente também fizeram com que ele. Ali a gente vê uma característica, que é a persistência, porque ele mesmo assim ele teve a persistência de seguir investindo, de tentar novos negócios, né? Bom, então o fato de uma ideia ser ou não única, né, não importa. É algo que é preponderante, mas talvez não faça diferença se a ideia for boa e estiver no momento propício do mercado. O que importa é como o empreendedor utiliza a sua ideia, inédita ou não, de forma a transformá-la em um produto ou serviço que faça a sua empresa crescer. Então, inédita ou não, é aquela ideia da destruição criativa, né? Quando a gente de Schumpeter, que é o pai do empreendedorismo, em que eu posso ter uma ideia nova, totalmente nova, inovadora, ou pegar algo que já existe e reformular, criar uma nova ideia em cima disso. As oportunidades é que geralmente elas são únicas. Como aquele velho ditado, né? O cavalo só passa encilhado só uma vez. Então, muitas vezes a gente precisa estar preparado para isso. O empreendedor, ele pode ficar vários anos sem observar e aproveitar uma oportunidade de desenvolver um novo produto, ganhar um novo mercado e estabelecer uma parceria que o diferencie dos seus concorrentes. Então, nós temos alguns erros comuns, tá? E que não vou dizer que sejam imperdoáveis, tá? Aqui era o texto do livro mesmo que eu usei como base para elaborar esse, que é do Labella. Então, que ele trata como erros comuns e imperdoáveis, tá? Mas a minha ideia é pensar, né? Quando o empreendedor ele pensa que a minha ideia é revolucionária. O meu produto é único e não possui concorrentes, mas não posso falar do que se trata. E aí ele traz, né, esse contraponto de que ideias revolucionárias, elas são raras, né? São raras. Produtos únicos não existem. E concorrentes com certeza existirão. Se não existe até o momento, a partir do momento em que tu abrir o teu negócio e mostrar o teu produto for conhecido ou serviço, vai atrair a atenção de empreendedores, de outros empreendedores que vão querer também copiar o teu negócio ou o teu produto. Tá? Então, se eles não existem, eles provavelmente existirão. E os produtos únicos, eles não existem porque, assim, pessoal, nós temos os produtos substitutos. Lembram lá das 5 forças de Porter? Nós temos a capacidade de novos entrantes no mercado, que são os concorrentes, que podem vir a existir ou já existem. Nós temos os produtos substitutos,
que são aqueles que não são iguais aos meus, mas que satisfazem a necessidade do meu cliente da mesma forma. E nós temos a questão das ideias que revolucionárias, elas são raras porque muitas vezes exigem é, estudo, exigem investimento, tempo de pesquisa e desenvolvimento para que essa ideia consiga se desenvolver de uma forma mais assim, né, que seja de fato revolucionária, que mude mercados e tudo mais, que vem do tema da nossa última aula, né, da inovação disruptiva. São aquelas ideias de negócio que rompem com os mercados, que transformam mercados, que trazem uma nova perspectiva, né, de consumo e de demanda para esses mercados. A gente já conversou sobre isso, mas são poucas ideias, né? São raras. Então, elas vão surgindo à medida em que é, é, o mercado ou as demandas elas evoluem. Mas não é todo mundo que tem uma ideia revolucionária. É nesse sentido, tá? Então, é muito interessante isso e também a questão ali do que ele não posso falar do que se trata. Quando o empreendedor, ele precisa testar o seu produto ou serviço. Ele precisa testar antes de saber se vai dar certo. Eu não posso guardar as 7 chaves para ninguém me copiar. Ao contrário, eu preciso compartilhar, porque eu preciso saber se esse produto ele é viável, se esse negócio é executável, se eu vou conseguir realizar isso e se eu vou ter pessoas interessadas em consumir o meu produto ou serviço, tá? Então, isso é verificar se o projeto ele é executável, se o negócio é executável. Então, eu não posso esconder, preciso compartilhar. Ao menos testar, né? Que é o processo de prototipagem que a gente vai ver lá em Design Thinking. Então, e o fato de tentar preservar a ideia revolucionária, a ponto de não conversar a respeito com ninguém, também pode levar o empreendedor a se auto-enganar, pois neste momento está movido pela paixão, mais movido, né, pela paixão do que pela razão. Então, é importante que o empreendedor teste a sua ideia ou o conceito de negócio junto aos clientes em potencial. Ou seja, quais são os clientes em potencial? Meu público-alvo, aquelas pessoas que eu pretendo atingir com o meu negócio. E também com empreendedores mais experientes, pessoas que já estão há algum tempo no mercado, conselheiros, amigos próximos, antes que a paixão pela ideia segue a sua visão analítica do negócio. Capacidade analítica, né? Capacidade de analisar friamente aquele negócio. Para saber se ele vai ser rentável, se ele vai ser lucrativo, se ele vai conseguir sobreviver a longo prazo. Por mais que eu faça um plano de negócios perfeito, que lá nos meus cenários financeiros, um cenário positivo, ou um cenário negativo, ou um cenário comum, que eu posso prospectar diferentes cenários financeiros para minha empresa para saber se eu vou conseguir ter sucesso com aquele negócio, mesmo num cenário negativo, de vendas que eu não atinja, por exemplo, a minha meta, se eu vou conseguir sobreviver. Então, eu preciso ter uma visão analítica, fria. E muitas vezes o empreendedor não consegue ter essa visão porque ele está apaixonado pelo aquele. O negócio dele é o melhor. A ideia dele é revolucionária, que é aquele pensamento do slide anterior ali, né? A minha ideia é revolucionária, meu produto é único. Sou apaixonado, eu não tenho concorrentes. Entende? Então, essa visão, ela é um erro grave, tá? Que mais? Bom, lembre-se, né? Uma ideia sozinha, ela não vale muita coisa, não vale nada. E empreendedorismo, e elas surgem diariamente. Ideias de muitas coisas, de fazer muitos negócios. O que importa, então, é saber desenvolvê-las, implementá-las e construir um negócio de sucesso. Então, para desenvolver, eu preciso desenvolver e implementar, eu preciso planejar por meio do plano de negócio, por meio da prototipagem, do teste, né, com o meu público potencial, com o meu público-alvo. E aí, mas a gente também tem a ideia certa no momento errado, muitas vezes. Tá? Outro fator, né, que deve ser considerado é o timing. Que nem tem timing para piada, às vezes, né, para a pessoa que faz stand-up, tem que ter um timing, né, tem que esperar a pessoa entender a piada, rir, o momento de falar a piada, esse é o timing. E isso a gente tem nas nossas conversas diárias. Muitas vezes não é o momento de falar de determinados assuntos com certas pessoas. Então, eu tenho que ter um timing, eu tenho que me dar conta de qual é o momento correto. Então, um outro fator que deve ser considerado é o timing da ideia. O momento em que a ideia foi gerada, principalmente em empresas de base tecnológica, pois a tecnologia evolui muito rápido e, com isso, o ciclo de vida dos produtos é cada vez mais curto. Então, a gente tem isso, né? A gente tem parcerias entre grandes empresas
como, por exemplo, a Samsung, a Sony, que parece que eu vou entrar para dentro da câmera, né? Eu sei que vocês estão me enxergando, mas é que eu falo de perto, que é para vocês ouvirem minha voz perto do microfone do celular, tá? Por isso que eu falo aqui de pertinho. Então, principalmente em empresas de base tecnológica, pois a tecnologia ela evolui muito rápido, né? Então, a gente tem empresas ali, exemplos como empresas como a Samsung e a Sony, que se juntaram para fazer uma parceria para vencer a LG em termos de tecnologia de televisão de plasma, ou LCD. Tá? Então, a LG ela ela tem uma capacidade de produção de tecnologia muito rápida. Então, duas empresas, grandes empresas, precisavam se juntar para poder desenvolver tecnologia juntos, porque envolve custos, né? Envolve investimentos em pesquisa e desenvolvimento, isso demora tempo, além de dinheiro. Tá? Então, a gente juntaram seus conhecimentos em uma forma de cooperação, né, de aliança, ou de joint venture, isso vai depender da forma contratual, como eles estabeleceram esse projeto para trabalharem juntos. Mas é uma forma das empresas conseguirem acompanhar esse nível de implementação de tecnologias em produtos, até mesmo porque nós temos a obsolescência desses produtos, que não é a obsolescência programada, que é aquela que os produtos, por exemplo, compra quando a empresa fabrica um micro-ondas ou uma televisão, ela tem um tempo de vida específico, né? Isso é obsolescência programada. Então, ela vai durar 10 anos e depois ela vai começar a estragar naturalmente, ela não vai funcionar mais. Isso se chama obsolescência programada, porque antigamente esse conceito não existia, né? Vocês já ouviram falar sobre isso. Esse conceito não existia, por isso que muitas vezes a gente vai, por exemplo, na casa de uma avó, um vô, uma pessoa de mais idade, e tem eletrodomésticos antigos, que ainda funcionam, porque antigamente não tinha esse conceito, então os produtos eram duráveis, principalmente, assim, de consumo doméstico. E hoje em dia a gente já tem os produtos, eles vêm com tempo de vida menor, e esse é a capacidade de obsolescência programada, né? Ele vai trabalhar por um tempo e depois não vai mais funcionar, tá? Para que as pessoas possam comprar outros produtos. Essa é a lógica, né? Então, por isso nós temos isso. É esse tipo de obsolescência, mas não é desse que eu estou falando. Eu estou falando da obsolescência no sentido de que eu tenho um celular, ele funciona na internet, ele acessa, eu ligo, eu mando mensagem, enfim, ele é funcional. Ele é funcional. Só que ele não tem mais valor para mim, porque eu quero um novo. Eu quero um que tenha uma câmera melhor, eu quero um que eu possa ter mais número de aplicativos, mais capacidade de armazenagem. Então, o que eu tenho não tem mais valor agregado para mim, mesmo ele sendo um aparelho que funciona. Esse tipo de obsolescência é chamada obsolescência perceptiva, que aí vai ser a obsolescência do cliente em relação ao produto. E isso está acontecendo cada vez mais. Não só com produtos tecnológicos, mas também com produtos de marcas. Como, por exemplo, marcas famosas, Nike, Adidas, marcas de roupas famosas, marca de bolsas, sei lá, Louis Vuitton, Dolce Gabbana, essas marcas. Então, a gente tem uma tendência de consumo para esse tipo de produto, e que são produtos conspícuos, né? Que são produtos de alto valor, de alto valor, produtos de marca, e as pessoas querem acessar esses tipos de produtos, mas ao mesmo tempo aquilo ali o prazer da pessoa utilizar aquele produto é curto, porque em seguida ela vai querer outro. Então essa a gente chama de obsolescência perceptiva. E como é que a indústria, como é que as empresas elas concorrem com essa obsolescência perceptiva? Eu preciso ter cada vez mais novos produtos, novas marcas, ou então das mesmas marcas, mas produtos mais evoluídos, diferentes, que tenham um maior valor agregado, que ofereçam novas tendências, sei lá, coisas nesse sentido. Sempre novos produtos, tá? Eu dei exemplo aqui, mas posso dar exemplo de sapato, de tênis, de uma série de coisas, todos os tipos de produtos que a gente consome no dia a dia. Tá? Normalmente a gente fala, agora tem falado bastante sobre tecnologia, porque é o que corre mais rápido, é o que evolui cada vez mais rápido. Mas no dia a dia a gente também tem produtos que a gente consegue perceber que estão sendo sempre substituídos num ciclo sem fim, tá? Nós temos desse contexto, então, pessoal, né, do ciclo de vida que é cada vez mais curto, o ciclo de vida do produto, que eu achei bem interessante eu trazer para vocês aqui esse exemplo, porque ele agrega bem, né? Aí, isso vocês veem em marketing, que é o ciclo de vida do produto. Então, ele começa lá
com a introdução do produto no mercado ali, numa crescente, né? E muitas estratégias são utilizadas para essa estratégia de vendas e marketing para essa etapa, para cada uma das etapas do produto. Então, a gente tem a introdução, com uma venda crescente. Depois nós temos a parte do crescimento desse produto no mercado, que é quando ele começa a ser reconhecido não só em termos de marca, mas também em termos de consumo pelo público consumidor. Aí ele atinge uma maturidade e depois atinge um declínio. E isso é normal para todos os tipos de produto. Alguns vão ter um maior ciclo de vida, outros vão ter menor, outros vão ficar na maturidade e ainda vão se manter por muitos e muitos anos, às vezes 50, 100 anos, no nível de maturidade, tá? Esse declínio vai demorar a chegar, isso vai depender de cada especificidade de cada produto. Tá, mas ou um exemplo clássico, então, né? Dependendo da finalidade, de nada adianta o empreendedor ter uma ideia criativa de um software que rode apenas num ambiente Windows ou Linux. Caso os usuários finais necessitem da mobilidade, será possível executar em outros aparelhos eletrônicos? É um exemplo, né? Aí eu tenho ali, por exemplo, muitos softwares que hoje em dia a gente encontra a versão Linux, versão Windows e versão do Mac, que é para poder rodar em aparelhos da Apple, em aparelhos que tenham Windows e Linux, tá? Então, hoje em dia é bastante comum, mas antigamente até não era, assim, alguns anos atrás, ou o aparelho rodava em Linux, ou ele rodava no Windows, e não rodava em outro, ele não era transversal. Então, é algo que a gente precisa começar a perceber também, né? E não só no sentido dessa tecnologia de um software, mas no sentido de públicos diferentes, que muitas vezes o meu produto, ele pode, ou o negócio, ele pode ser transversal. Eu tenho um público-alvo, porque o correto é ter um público-alvo, mas ele pode, de alguma forma, atingir outros tipos de público-alvo, que não estão contemplados diretamente. Certo? Então, esse exemplo. Pode falar. Nesse caso, assim, não pode ter um tipo de sociedade cooperativa, assim, entre empresas para que, tipo, eu tenho um software bom, e aí a Apple contrata o meu serviço para que as pessoas queiram só aquela marca por causa do produto. Aí o objetivo não é alcançar mais pessoas, mas a empresa, ela faz a sociedade. Eu te entendo, eu te entendo, eu te entendo. As empresas, elas fazem isso, né? Elas fazem isso. Por exemplo, o Windows, ele não roda no Linux. Mas o pacote Office, que é aquele do PowerPoint, do Word, do Excel, ele não roda no Linux. Mas por que ele não roda? Porque é uma política da empresa em si de preservar o seu produto. Porque o pacote Office é da Microsoft, que é a detentora da marca Windows. Então não vai, o pacote Office não vai rodar, mas o Library, que é o pacote do Linux, ele roda no Windows, porque na verdade, o Linux tem uma proposta aí, claro, isso vai depender da política da empresa, né? O Linux ele roda no Windows porque ele é aberto. Então isso depende muito ele é aberto no sentido dele, é gratuito, né, pessoal? O Linux, o pacote ali do Library, que é o mesmo pacote Office, só que do Linux, ele roda abertamente, porque ele é aberto. Então, ele vai funcionar ele vai funcionar. A não ser que a empresa não tenha interesse e aí bloqueie. A Apple, ela faz muito isso. Ela faz softwares específicos que rodam nos aparelhos da Apple, nos Macs. E não rodam no Windows e no Linux, porque ela quer que a pessoa fique presa à marca. Então, isso vai depender muito da política da empresa, daquilo que ela quer alcançar, né, com seus produtos e serviços. Principalmente porque muitas vezes ela vai comercializar aqueles softwares. Os softwares não são gratuitos, né? Até existem versões gratuitas que são mais limitadas. O pacote Office ele é pago para tu ter todas as funcionalidades ali completas, né, do acesso dos pacotes. E claro que a gente usa essas versões hackeadas, que aí são de graça, mas ela não tem toda a funcionalidade, todos os serviços que tem o Word pago, né? O pacote Office pago, tá? Mas é um exemplo que serve para a gente refletir, né? Da transversalidade que os produtos podem ter
E ainda, dentro desse contexto, considerar o ciclo de vida do produto, que ele vai ter uma introdução e vai chegar a um determinado momento que ele vai ter um declínio. Ele pode ter um declínio em função das preferências de consumo das pessoas, ele pode ter um declínio em função da própria qualidade do produto, da obsolescência dele, enfim. Tá? E podem ter produtos que não vão ter obsolescência. Que a gente tem uma infinidade de produtos que, um exemplo, as Havaianas. As sandálias Havaianas, a marca Havaianas, ela é algo que entrou em declínio uma certa época, né? E aí ela acabou se reformulando e acompanhando o mercado, a tendência de chinelas coloridas, chinelas, eu digo chinelas, mas sandálias coloridas, com outro design. Não entendi, Katia, peraí, deixa eu ver ali, o que foi que tu perguntou? Deixa eu ver o que a Katia perguntou aqui, porque eu não tô com um negócio fechado, não vejo, Katia. Tá? Eu vi que assim, ó. mandou uma mensagem ali. Entra na segmentação de mercado. Por exemplo, Sim. assim, se eu quero, no caso do exemplo da chinela havaiana, eu me lembro de uma entrevista da primeira loja franqueada da Havaiana, que Uhum. diz que não existia uma loja específica só dos chinelos Havaiana. E aí ninguém acreditava na ideia e fizeram essa loja perto da praia. Aí, quando deu certo, o shopping ofereceu aluguel de graça para a loja entrar no shopping para ter mais, como é que se diz, círculo de pessoas, porque as pessoas iam atrás da loja. Interessante. Não conhecia essa história, achei bem interessante. De Sabe fato, aquela, né? sabe aquela apresentadora Nice, que tinha um programa de doce? Eu não sei se era na SBT. Hum, Agora ela está fazendo moda, ela faz de tudo um pouco. Ela que foi a primeira, ela disse que ela se tornou milionária a partir da loja da Havaiana. Foi a primeira franquia de loja. Eu vou ver se eu acho aí depois de um vídeo. bem interessante, bem interessante. Eu quero ver mais sobre isso. Eu acho bem interessante a história da Havaianas como empresa, assim, né? E como ela conseguiu se reinventar. Na verdade, a Havaianas ela vende menos que a Grendene, né? A Grendene é a maior exportadora, maior, que é a que vende mais no mundo. Vende mais que a Havaiana, mas a Havaianas é mais famosa. Mas a Grendene é que vende, que trabalha com as sandálias Ipanema, né? Então, a Ipanema vende mais que a Havaiana, mas o reconhecimento fica todo com a Havaiana, realmente. Porque é a original, né? É a que veio primeiro. Bom, fontes, esse assunto eu acho que tem até uma aula, não é com vocês, não é nessa aula, é na aula de competitividade que fala sobre isso, sobre a guerra, né? Entre as sandálias havaianas e as da Grendene. Que é a Alpargatas, é a guerra, que a Alpargatas é a marca, né, detentora das Havaianas, é a Alpargatas e Grendene que tem essa guerra de mercado, que é bem interessante, inclusive. Fontes de novas ideias, então, né? Qual é o segredo? Como é que eu faço para ter novas ideias? Afinal, se você está me dizendo que ter só uma ideia é ruim, mas ter várias ideias também não é tão bom, é assim que eu preciso esperar a oportunidade de mercado. Existe um equilíbrio que a gente pode encontrar de mercado para poder entender isso, tá? E colocar a nossa ideia no momento certo, no timing correto, que é o que a gente viu ali. Então, formas e técnicas para gerar ideias. Conversar com pessoas de todos os níveis sociais e idade, de adolescentes aos mais velhos e experientes, sobre os mais variados temas, tá? Também pode trazer novas ideias de produtos e serviços em um determinado nicho de mercado. Pesquisar novas patentes e licenciamentos de produtos. A gente tem o site do INPE. Vou colocar para vocês depois ali o site do INPE, tá? Vocês podem fazer esse tipo de consulta. Se essa ideia já existe, se ela já é registrada, se alguma marca já existe, ou se já é registrada, tá? Então é bem interessante a gente ver isso, porque a gente acaba conhecendo, inclusive tendo novas ideias em cima das ideias que já estão lá. Isso também é bem interessante. Em áreas, né, onde o empreendedor tem a intenção de atuar com um novo negócio, pode produzir conclusões interessantes que definirão a estratégia da empresa. Visitar institutos de pesquisa, universidades, feiras de negócio e empresas. Estar atento aos acontecimentos sociais da sua região, tendências, preferências da população, né? Mudanças no estilo e padrão de vida e das pessoas e hábitos, que a gente vê agora muito assim, essa mudança no padrão das pessoas na questão da manutenção dos seus pets.
Isso é real no Brasil, aumentou, criou uma demanda de mercado muito grande, de mercado para atender o mercado pet, né, de animais domésticos, e também a questão da demanda do mercado da beleza, que sempre foi um mercado estável, assim, um mercado sempre muito seguro, mas que teve uma ascensão muito grande nos últimos anos, principalmente fomentado pelas redes sociais, tá? Outro fator também que é muito importante é a questão da qualidade de vida, né, das pessoas, que elas estão prezando mais ultimamente, né, prezando muito pela sua qualidade de vida e buscando alimentos naturais, alimentos sem glúten, alimentos para pessoas que têm restrição também, né, isso a gente tem visto com mais frequência, assim, em mais quantidade de pessoas. Então, produtos naturais é um mercado em ascensão também, no Brasil, pelo menos. Então, é interessante a gente observar, né, essas tendências que vão surgindo ao longo do tempo. Podem ser ciclos que vão se encerrar? Podem, mas podem não se encerrar e podem manter ainda, né, as empresas aí ao longo dos anos. Então, hábitos dos jovens, né, futuros ou até atuais consumidores para determinar produtos e serviços. E também dos mais velhos, mercado em ascensão devido ao aumento da expectativa de vida. Vejam que nós estamos vivendo uma fase de transição de consumo, né? Em que as pessoas estão vivendo mais, consequentemente, elas vão consumir até o fim da vida e elas vão, ao longo da sua vida, elas vão mudar as suas preferências de consumo, né? Então, o jovem não vai consumir a mesma coisa que a pessoa que tem mais idade. Então, e a gente é interessante observar para conseguir acompanhar isso e como isso evolui para propor ideias de negócio que atendam a essas necessidades. Participar de conferências e congressos da área, né, ir a reuniões e eventos de entidades de classe e associações, e também fazer brainstorming, que é a tempestade de ideias, né, aquela em que a gente faz um brainstorming sistematizado, não é só elencar as ideias e deu, é elencar as ideias com um grupo de pessoas, organizá-las e filtrá-las, aquilo que é passível, executável e aquilo que não é. De repente, aquilo que foi listado, que para mim no momento não é executável, eu posso guardar, eu posso armazenar essas ideias e mais para frente revisá-las para ver se são oportunidades de negócio ou não, tá? Bom, como é que eu avalio então uma nova oportunidade? Não tá mudando os slides. Eu já troquei, mano. Ó, como é que eu avalio uma nova oportunidade então, pessoal? Qualquer oportunidade ela deve ser analisada, pelo menos sobre os seguintes aspectos. Qual o mercado que essa oportunidade atende? Qual o retorno econômico que ela proporciona? E eu quero que vocês pensem essa aula de hoje já pensando no plano de negócio de vocês, na ideia de negócio que vocês vão querer formular, tá? Então, as nossas aulas, elas vão ser sempre assim, pautadas, pensando lá no plano de negócio. Sempre tentem contextualizar com a ideia de negócio de vocês. Ver se ela é viável, qual é o mercado que ela pretende atender, qual é o retorno econômico que ela vai proporcionar, quais são as vantagens competitivas que elas vão trazer para o negócio de vocês. O que é vantagem competitiva, pessoal? Que também é um conceito de Michael Porter, tá? O mesmo das 5 forças de Porter. O mesmo que inventou a palavra cluster, que são agrupamentos de empresas. Vantagem competitiva é uma empresa ter alguma tecnologia, algum serviço, algum processo que faça com que ela se destaque. Muito bem, Amanda, é isso aí. Que faça com que ela se destaque sobre as demais empresas que compõem o mercado que ela atua. Perfeito, é isso mesmo, Amanda. Que faça com que ela se destaque. Isso pode estar relacionado ao poder aquisitivo da empresa? Pode, mas não é essencial. Ela pode, muitas vezes, ter anos de empresa, um conhecimento específico, um conhecimento técnico, algum funcionário da empresa que tenha um conhecimento muito mais aprofundado sobre o mercado, que consiga. Isso é vantagem competitiva. Às vezes, tu tem uma pessoa que entende um pouco mais sobre o mercado, que entende um pouco mais sobre o produto e que consegue, ou que é uma pessoa criativa que consegue ter novas ideias de implementações, uma questão de marketing. É verdade, esses projetos de sustentabilidade, a ética é um fator essencial. Ou responsabilidade socioambiental, o marketing verde, por exemplo, que pode ser aplicado nas empresas, isso pode ser
entendido como vantagens competitivas que vão atrair novos consumidores para esse mercado, para essas empresas, somente pelo fato de elas terem um algo a mais, tá? É isso mesmo, uma vantagem competitiva. Qual é a equipe que transformará essa oportunidade em negócio? Preciso ter esse conhecimento, né? São as pessoas com as quais eu posso contar e que tipo de conhecimento essas pessoas têm. E até que ponto o empreendedor está comprometido com o negócio. Eu não sei se vocês veem ali o Shark Tank, né? É um exemplo, eu sempre uso. Eles sempre perguntam: você faz mais alguma coisa? Você tem alguma outra atividade? Ou, por exemplo, não sei se vocês assistem no canal do Food Network, que é aquele o SOS Restaurante, que é o Robert Irvine, que é um cara bem fortão, assim, todo musculoso. Só que ele é um amor de pessoa, assim, tu olha a imagem dele é horrível. Já assistiu? É muito legal, né? E aí ele vai lá, o restaurante caindo, podre, sujo, a comida é horrível, e aí ele faz uma transformação naquele ambiente ali. Só que o que, que é, qual é assim, um dos fatores que ele mais preza? É que a pessoa se dedique totalmente ao restaurante. Porque aí, às vezes, a pessoa tem um emprego. Tinha um episódio que eu vi uma vez que a pessoa tinha um emprego, ela tinha um restaurante e uma barbearia. Porque a mulher cuidava do restaurante e o homem a barbearia. Só que no restaurante tinha pode cheio de cabelo, porque era no mesmo ambiente. Então era algo assim, que ele preza que as pessoas façam uma escolha. Ou ela cuida do negócio, ou o negócio não vai para frente. Não adianta ele transformar o negócio, deixar o negócio maravilhoso, sendo que o foco da pessoa não vai estar naquele negócio, que é aquilo que eu falei para vocês, né, do foco. Daquele exemplo que eu dei da pessoa que tinha uma loja de roupa e botou xerox, depois botou um freezer de sorvete. É esse foco também. Mas é o foco de tu dar atenção exclusiva àquela atividade que tu tá fazendo. Se é vender roupa, bom, então eu vou ser o melhor, tentar ser o melhor em vender roupas. Não em fazer xerox ou vender sorvete, tá? Então é essa questão que é estar comprometido com a ideia do negócio, com a proposta de negócio. É se envolver, é buscar capacitação, é tentar entender o mercado, como ele está se comportando e tentar atender a essas novas demandas que estão surgindo. O negócio, ele não é estanque, né? Eu não vou abrir e vou ficar sentada aqui de braços cruzados e esperar que ele aconteça. Não posso fazer isso. Eu preciso perceber o mercado e o meu negócio precisa acompanhar esse mercado e essas tendências, tá? Eu coloquei aqui essa página do livro. Ih, nem lembro qual é esse livro. É, é um livro Identificando Oportunidades, tá? É o capítulo 3 do livro, Identificando Oportunidades. E ele traz ali a questão de como é que eu percebo, né? Pela atratividade, se ele tem alto potencial ou baixo potencial. Se ele tiver um mercado, por exemplo, as necessidades dos clientes, tu consegue identificar elas são receptivas e atingíveis, então essa oportunidade de mercado ela tem alto potencial. Só que se a necessidade dos clientes for sem foco, ou se ele for leal a determinadas marcas ou produtos, leal a outros produtos, né, marcas, produtos ou serviços ou empresas, essa oportunidade de mercado tem baixo potencial. E assim eu vou observando, né, todos os outros itens ali, valor gerado aos usuários, se o teu produto ou serviço ele gera um alto valor, se eles percebem um alto valor, ou seja, se eles estão dispostos a pagar um preço superior, é porque o teu produto ou serviço ele tem um alto valor para esses clientes. Então o potencial é alto. Agora, se o valor que os teus clientes estão dispostos a pagar ele é baixo, ele é inferior, é porque o potencial do teu produto é baixo, tá? Então, isso a gente vai conseguindo medir o mercado, sentindo o mercado, né? E sentindo o teu produto ou serviço em relação ao mercado, tá bom? E assim a gente vai utilizando, né, o ciclo de vida do produto, estrutura de mercado, tamanho de mercado, tá? A gente é uma referência bem interessante para vocês lerem com mais calma depois, tá? Os slides já estão lá no Moodle, para vocês olharem com mais calma. Que aqui eu teria que dar zoom ali, deixa assim, só explicar de maneira geral como é que funciona, tá? Bom, nós temos um roteiro para análise de oportunidade, que se chama 3Ms, tá? Então, o que é? São 3Ms porque é o termo em inglês, tá? Market Demand, que é a demanda de mercado. Market Size and Structure, que é a estrutura e tamanho de mercado. E Margin Analysis, que é a análise da margem. Então, esses 3Ms, eles nos permitem
perceber as oportunidades de mercado de uma maneira bem abrangente, completa, tá? Então, qual é o tamanho do mercado? Quais são as margens que esse meu produto ou serviço geram para mim? E como, para a empresa, né? Como é a demanda? Como é que essa demanda está sendo atendida atualmente? Então, eu vou ver. Para isso, eu preciso olhar os concorrentes, para ver o que eles estão fazendo para atender a demanda. E aí eu posso tentar me encaixar para atender também ou ampliar esse serviço, né? Um roteiro básico, conhecido como 3M, e que serve para auxiliar o empreendedor a analisar o potencial da oportunidade, complementando a análise feita a partir das suas ideias. Recomenda-se que seja aplicada recomenda, desculpa, só que entrou uma mensagem aqui e tapou ali o slide. Recomenda que seja aplicado a qualquer ideia para saber se, primeiro, trata-se de uma oportunidade e, segundo, quais oportunidades são as mais interessantes. Então, ainda dentro de uma oportunidade, eu posso ter um desdobramento de diferentes oportunidades dentro de uma única oportunidade. Não sei se vocês conseguem me entender. Então, eu posso ainda, dentro de uma única oportunidade, seguir caminhos diferentes. E é por isso que eu preciso entender o mercado. E o que está acontecendo? Por meio dos 3 M's, tá? Então, o primeiro M, que fala sobre demanda de mercado, eu preciso fazer as seguintes perguntas. Qual é a audiência-alvo? Qual é o público-alvo que eu vou atingir, que eu quero atingir? E eu vou falar para vocês aqui. Não usem isso no plano de negócio de vocês, tá? Atender as cidades de Santana, Livramento e Ribeira e região. Dependendo do tipo de produto que vocês têm ou serviço, não tem como fazer isso, tá? Porque atender todo mundo é não atender ninguém. É muito geral. Eu preciso definir qual é aspectos psicográficos, que é o estilo de vida das pessoas, aspectos demográficos. Isso vocês viram já em segmentação de mercado, né, em marketing. Eu vou só listar aqui, tá? Mas não vou aprofundar, porque isso já é conteúdo trabalhado já. Demográfico, que é idade, sexo, escolaridade, renda familiar, diversos aspectos que vão influenciar nas necessidades de produtos e serviços desses clientes. Tá? Então, eu preciso focar. Base da segmentação. Exatamente, Jean. Então, qual é a durabilidade do produto ou serviço no mercado? Qual é o ciclo de vida desse meu produto? Qual é a perspectiva? Porque eu não tenho como adivinhar, né? Qual é a perspectiva? Não tenho uma bola de cristal. Mas eu posso fazer um planejamento e tentar verificar quanto tempo esse produto vai conseguir até ele chegar, pelo menos, no ciclo de maturidade. Que ele vai ter um alto consumo, que vai ser o pico de consumo do ciclo de vida do meu produto. Quais os clientes estão acessíveis? Quais são os canais de distribuição ou pontos de venda que eu vou utilizar para chegar nesses clientes? Vai ser através do supermercado? Eu vou fazer distribuição? Vai ser através de mercearias? Do quê? Ou eu vou ter um ponto de venda exclusivo para atender essa clientela? Então, isso é necessário ser verificado. Ou eu vou atender por delivery, que é uma tendência de mercado muito forte. As pessoas nem abrem mais negócio. Elas fazem em casa e atendem por delivery. Tá? Como os clientes eles veem um relacionamento com a minha empresa? E quando a gente fala em empresa, não é diretamente com a empresa, pode ser por meio do produto ou do serviço que está sendo oferecido. Ele percebe valor nesse produto ou serviço? Ele está disposto a pagar quanto? O valor inferior ou superior ao que vale meu produto? Tudo isso eu preciso observar. O potencial de crescimento desse mercado ele é alto? Eu tenho perspectiva de crescer? Quem foi que falou? Não me lembro quem foi que falou. Foi a Marília, eu acho. Que falou sobre uma pessoa que abriu uma lancheria. E aí a lancheria que ela conhece, ele abriu uma lancheria. E aí só que na rua tinha uma lancheria também. Na mesma rua que essa pessoa queria abrir. E essa pessoa ela estava preocupada com as empresas grandes, as lancherias grandes da cidade, em vez de se preocupar com o vizinho ali que tem uma lancheria também, que é o que estava mais próximo, que ia concorrer diretamente com ele pelo mercado. Então, é necessário a gente ter essa visão, né? Qual é a minha perspectiva ou potencial de crescimento? Ele estava pensando nos grandes porque ele estava pensando em crescer também, em chegar naquele patamar de negócio, tá?
O custo de captação do cliente é recuperável no curto prazo, então eu preciso de um tempo para captar clientes, né? Se eu não tenho uma clientela específica. Então, até que eu consiga atingir um número de clientes que consigam sustentar o meu negócio, e aí eu não vou falar de clientes fixos, né? Mas o número de clientes que eu consiga variar de mês a mês e que consiga suprir as necessidades de custos da minha empresa, eu preciso disso. Tá? Então, eu preciso também perceber que eu preciso desse ciclo de consumo para o capital de giro da minha empresa. Certo, pessoal? Tá, o segundo M, então, é o tamanho e estrutura de mercado. Certo? Deixa eu só ver quantos slides tem aqui, porque já são. Ah, já vai acabar. Tá. O segundo M, então, né? Tamanho e estrutura de mercado. Já são 11h06, já. Tô cuidando da hora. O mercado, ele está crescendo e o mercado, ele está crescendo, tá? Normalmente, os mercados, eles vão avançando. A não ser que a economia esteja estagnada, muito estagnada. Mas, ainda assim, a gente percebeu que alguns mercados, por exemplo, durante a crise, eles cresceram. Outros acabaram estagnando, mas alguns cresceram, certo? Então, eu preciso perceber se o mercado está crescendo ou decrescendo, se ele é emergente, se ele tem capacidade de evoluir, de crescer, ou se ele é fragmentado. Tá? Perceber a estrutura que o mercado está me compondo. E a estrutura de mercado é aquilo que eu falei para vocês já. Não sei se eu já falei tanto isso que nem sei se foi para vocês que eu falei. O mercado, pessoal, por exemplo, aqui no centro de Santana do Livramento, eu tenho diferentes tipos de mercado. Não é porque é o centro que tudo é a mesma coisa. Não. Eu tenho as lojas que vendem roupas, constituem um mercado dentro do comércio de Santana do Livramento. Aí eu tenho as lojas que vendem calçados. Essas lojas que vendem calçados, todas elas, constituem outro mercado dentro do comércio de Santana do Livramento. Então, percebam que eu tenho dois tipos de mercado diferentes dentro do mesmo comércio, dentro do mesmo conjunto de empresas. Mas são mercados diferentes porque eles trabalham com produtos específicos e diferentes entre si. Então, eu preciso, quando eu falo em perceber mercado, eu preciso entender que esse mercado ele é um conjunto de empresas que dividem ou que compartilham o mesmo segmento, certo? É nesse sentido que a gente fala em mercado, em estrutura de mercado e perceber o mercado, tá? Não é o mercado como um todo, mas é um conjunto de empresas que trabalham com a mesma coisa ou com coisas parecidas. Existem barreiras proprietárias de entrada? É difícil? Existe um alto custo para ingressar nesse mercado ou não? Qualquer um pode ingressar. Ou excessivos custos de saída, porque às vezes, como a gente fala, né, abrir uma empresa é mais barato do que fechar. Depois, para fechar, eu vou ter que pagar todos os direitos dos trabalhadores, com certeza, né? Esse é direito. Vou ter que pagar para fechar uma série de custas judiciais e tudo mais para poder fazer o encerramento da empresa. Então, às vezes, eu preciso perceber, né, qual é o custo de saída desse mercado também. Você tem estratégias para transpor essas barreiras, tá? De entrada e de saída? Quantos competidores ou empresas-chave, né, estão no mercado, fazem parte desse mercado? Quantas empresas? Se a gente for contar aqui quantas empresas de calçado em Livramento, meu Deus, né? Principalmente por serem ali tem vários que são da mesma família. Ali a Bela Moda, que mais? A Barateira, tudo mesmos donos, né? Deixa eu ver. A Zona Franca. Aí depois tem aquela ali, a Paquetá, que nem é mais Paquetá, agora mudou o nome, mas eu sempre esqueço o nome. Pode falar, Jean. Isso é uma forma de monopolizar também, né, professor? Exato. Mas também é pelo fato deles terem facilidade de compra de mercadoria. Porque eles não compram ali, não vão ali e compram um sapato, eles compram containers de tênis, sapato, de mercadoria que vem, sei lá da onde, vem da China, vem sei lá da onde. De diversos tipos de fornecedores, né? Porque se vocês perceberem também, cada uma dessas lojas, ela oferece tipos de produtos diferentes, não é porque é calçado que é a mesma coisa. Tem, por exemplo, que a Bela Moda, ela tem um determinado, vejam, né? Como existe segmentação de mercado também dentro dessas empresas. Se eu for na Barateira ali, eu tenho um tipo de produto. E já se eu for, que é um produto um pouco mais, barato, né? É mais barato. A Barateira faz jus ao nome, porque é bem barato mesmo, só que ele é inferior, né? A qualidade dele. Mas se eu for na Zona Franca, eu já encontro um produto melhor. Se eu venho na Bela Moda, o produto é bem diferente. Os produtos são diferentes. Aqui, por exemplo, nós tínhamos a Gatti Sapato,
que trabalhava com uma outra linha de qualidade de produtos, mas ela fechou. Fechou por quê? Eu acho que sufocou, né, com tantas empresas concorrendo. Se eu for lá na Paquetá, que é, não me lembro agora o nome, mudou, mas... Ah, Ideal Liberté é o nome da empresa. Ideal Liberté, ali na esquina do Hotel Jandaia, perto do Hotel Jandaia. Ali é um outro tipo de produto, mas é a mesma coisa, é calçado, mas só que é um outro tipo, é uma outra qualidade de produto, de marcas, inclusive. Então, eu tenho um mercado que é composto, que ele é segmentado, né? Que ele é um mercado composto pelo mesmo produto, mas ele trabalha esses produtos de maneira diferente. Por quê? Porque as empresas, elas percebem o público-alvo que elas querem atender. Então, isso faz com que eu tenha uma determinada vantagem competitiva sobre o mercado. Eu acredito que essas empresas, essa empresa que eu citei, familiar, ela tem uma vantagem, a Mercosul, que não sei quem foi que escreveu aqui, escreveu a Mercosul, também é dos mesmos donos, se eu não me engano, a Mercosul, calçados, isso. Eles compram tudo para todo, eles compram dos mesmos fornecedores para todas as empresas. Então, para eles, o custo é muito barato, certo? Então, a gente tem que observar isso também, tá? Que é as facilidades e dificuldades, né, de acesso a fornecedores, de acesso aos clientes, o público-alvo quer se observar. É um ótimo exemplo, tá? Então, em que estágio do ciclo de vida está o produto que eu estou trabalhando? Tá? E isso eu vou ter que olhar para o mercado como um todo, tá? Em geral, eu tenho meu produto, mas eu preciso comparar com o do concorrente. Qual é o tamanho do mercado em termos financeiros, né? E o potencial para se conseguir uma boa participação no mercado. Quando eu entro no mercado, eu passo a dividir o mercado com outras empresas. Ou seja, alguém vai deixar de comprar na empresa A para comprar na minha. Certo? Então, eu estou dividindo o mercado, por isso eu preciso entender como conseguir uma boa participação, uma boa fatia, né, desses clientes. E o setor, ele está estruturado como, né? Quantas empresas o compõem, como é que ele funciona? Isso que a gente fez agora aqui, de tentar entender qual é o tipo de produto que cada empresa vende, é entender como o mercado está estruturado. Eu tenho diversas empresas, algumas são da mesma família, eles conseguem um preço de venda muito inferior ao da concorrência, mas eu tenho uma outra empresa, como por exemplo a Ideal Liberté, que ela não trabalha com preço, ela trabalha com questão de padrão, de qualidade e marca, dependente do preço. E aí eu vou ter milhares de outras empresas que eu posso citar, né, que vendem sapato. Aí tem a Pompeia, que vende roupa e sapato junto, mas é uma... Entende? Então são... eu vou dar uma olhada depois, Kátia, nesse site, então. Obrigada. Tem a Augusto Leonel Fernandes, que trabalha com sapato e roupa, que também trabalha com uma outra proposta de atendimento de uma outra clientela. E aí eu vou ter... Bom, e aí eu vou analisando como é que o mercado está estruturado. Açougues, por exemplo. Eu tenho açougue e trabalha o mercado de linguiças, por exemplo, em Santana do Livramento, que é extremamente, é um produto extremamente consumido. O quanto ele cresceu nos últimos anos, né? Que abriram diversas agroindústrias que produzem linguiça. É ou não é? Você não concorda comigo? Tem a linguiça da 24 de maio, tem a linguiça, a Recofran passou a fazer linguiça há uns anos atrás. Aí a Sulfrango está fazendo linguiça. Aí tem, eu citei aqui a linguiça da 24 de maio, mas sei lá, tem muita empresa assim, eu teria até que procurar para ver, muita empresa que está fazendo agroindústria consolidada, que as pessoas investiram dinheiro para produzir esse tipo de produto. Então, eu tenho um mercado constituído aí. Olha, alguém percebeu, né, que eu tinha que havia essa potencialidade e esse consumo acentuado. Então, a gente vai vendo como é que o mercado está estruturado. Tem empresas que são mais fortes, tem empresas que são menores, mas que também vão vender também, que vão trabalhar também com esse mercado. A linguiça do Rig, que é super famosa. Foi o Rig que começou, acho que, com tudo isso, porque era a que mais se falava primeiro, depois as outras empresas começaram a fazer também, mas bem depois. Então, são coisas que a gente vai percebendo como é que está estruturado o mercado. Quem é que está mais forte? Quem é que vende mais? Qual é a marca que está mais famosa? Ou a empresa que a gente mais ouve? E aí a gente vai tentando entender. A análise do poder dos fornecedores, tá? E aí que entra 5 forças de Porter, tá? Que é a análise de barganha, é o poder de barganha, de negociação, que os fornecedores têm, que é aquilo que eu falei para vocês, quanto mais eu comprar... não foi para vocês, foi na aula agora de gestão de processo. Quanto mais eu comprar, mais barato fica o produto, né? A matéria-prima. Quanto menos quantidade eu compro, maior o preço que eu vou pagar. Quanto maior a quantidade que eu comprar, mais barato fica.
Essa é a lógica, né, de comprar dos fornecedores. Mas ainda assim, os fornecedores têm um poder sobre mim, que estou comprando deles. Então, eu preciso tentar diminuir esse poder dos fornecedores sobre mim, para que eu possa ter capacidade, liberdade, né, de negociação. E também obter alguma vantagem com relação a isso. O poder dos compradores, que é dos clientes, né, que também eles podem comprar de mim, da minha empresa, mas eles podem comprar do outro. Então, eles têm o poder de decisão. Tá? E também, com isso, o poder de barganha, de negociação. O poder dos concorrentes e do mercado como um todo, eu posso considerar um concorrente isolado, que é um concorrente direto, mas posso considerar o mercado como um todo, porque lembra o que eu acabei de falar? Quando eu ingresso no mercado, eu vou dividir mercado com outras empresas. Com muitas eu vou dividir diretamente. Com outras, eu vou dividir de maneira geral, porque eu estou entrando no mercado assim, alguém vai deixar de vender alguma coisa para comprar o meu produto. Bem como alguém vai deixar de comprar o meu produto para comprar outra coisa. Eu estava comentando isso com uma aluna, esqueci o nome dela agora. Ela está fazendo estágio estágio esse da faculdade, né? O APP, numa empresa que vende cursos. Tá? É uma empresa, uma escola assim, EAD, de Escola Educação à Distância. E aí ela falou que a principal concorrente é outra escola. Não vou dizer os nomes aqui, tá? É outra escola. Então, eu falei assim, tá, mas só um pouquinho. Coloquei assim, né, anotação no relatório do estágio. Pensa comigo. Será que é só a escola X que concorre com a tua escola? Será um curso de pós-graduação hoje no Brasil, desses à distância, está em torno de 2 a 3 mil reais. 2 e 3 mil reais em 12 vezes, em 18 vezes, sei lá, 24 vezes. Só que esse é o preço de uma televisão. É ou não é, gente? Uma televisão de plasma? Não é 2, 3 mil parcelado em não sei quantas vezes? Então, se eu consigo. Isso tudo vai depender da prioridade que as pessoas, e do valor que as pessoas dão a determinados produtos e serviços. Então, eu posso muitas vezes deixar de comprar um curso ali na escola X e comprar uma televisão, comprar um ar-condicionado para minha casa. Então, quer dizer que o concorrente não é o concorrente direto, pode ser aquela escola. Agora, existem concorrentes indiretos que também vão dividir o mercado e vão fazer com que a pessoa não queira comprar um curso e sim uma televisão, uma coisa para sua casa, um ar-condicionado. Ou certo? Até uma assinatura de televisão, né? De vez em quando é o mesmo valor de um curso. Tipo uma Sky, uma Claro. Tá pagando caro, Katia. Tá claro, tá caro, tá no valor de um curso. Não, mas tu sabe que eu vendia o plano de futebol, que é o mais vendido. Tem gente que compra só pelo futebol. O futebol chega a ser R$300 por mês. É verdade. É verdade. E, bom, mas e agora com essa função dessa televisão mais barata, né? Essa televisão na internet que custa 30, 40 reais. Complicou muito. Claro que é difícil, né? Porque é pirata, né? É um produto que não é certo, mas tá consumindo o mercado, né? É interessante isso, muito bem colocado, Kat. Por isso que eu dei um pulinho no exterior e comprei aquelas Sky Gata. Chique, dei um pulinho no exterior, Amanda. É verdade, é verdade. Bom, para finalizar, então, pessoal, aqui o nosso terceiro M, que é a análise da margem, tá? Então, determina as forças do negócio, tá? Quais são as forças? Sabe lá aquela análise SWOT, análise fofa, forças, fraquezas, ameaças e oportunidades? Então, determinar as forças que o teu negócio tem. O que torna ele forte e mais forte para sobreviver ao mercado. Identifique as possibilidades de lucros, e isso a gente vai ver no plano financeiro, qual é a capacidade máxima de lucro que a empresa pode atingir, tá lá no plano financeiro do plano de negócios. A margem bruta, ela vai ter que ser sempre superior a 20, 30 ou 40%. E isso não é comprar um produto e colocar 25% ou 30% em cima, tá? Porque eu tenho outros custos que não estão diretamente relacionados ao preço, ao custo do produto em si, tá? Isso vocês devem ter visto já em gestão de custos, tá, pessoal? Gestão de custos isso é muito importante na hora de fazer negócio, tá? De elaborar um negócio. É a gestão de custos, é o custo da matéria-prima, é o custo da mão de obra,
o rateio que deve haver, porque, por exemplo, eu tenho despesas numa empresa como água, luz, telefone, e esses custos, que são indiretos, que é o CIF, né, custo indireto de fabricação, eles têm que incidir sobre o preço final do meu produto. Como é que eu faço esse rateio? Eu preciso estabelecer critérios de rateio para distribuir esse valor nos meus produtos. Eu não vou colocar em um e não colocar em outro, preciso colocar em todos. E esse valor, ele vai incidir, ele vai ser calculado com base no custo total do meu produto e na participação que esse produto tem no meu mix geral de produtos. Então, são valores que estão relacionados, tá? Então, não basta só colocar, eu tenho vendo roupa, comprei uma camisa e calça. E aí eu vou colocar aqui, eu vou colocar 100% e ali eu vou colocar 200%. Não é essa a lógica. Eu sei que muitas empresas trabalham assim, mas não é essa a lógica, porque eu tenho custos de mão de obra, de matéria-prima, tenho outros custos que não são só esses, né? Tem os custos de, por exemplo, o salário do gerente, que não entra na mão de obra, tá? Salário do supervisor, salários administrativos, outras funções que não estão diretamente ligadas à manutenção, edificação, depreciação. Tudo isso precisa ser rateado sobre os custos dos produtos. Então, eu preciso olhar o negócio com relação aos custos, né, a análise da margem, de maneira bem abrangente, observando cada detalhe. É que nem a casa da gente. A gente vai comprar a compra do mês, a gente sabe que o dinheiro tem que dar aquela quantidade de comida precisa caber no dinheiro que eu tenho reservado para comprar, o rancho, né? Então, eu vou ter que adequar. A mesma coisa eu vou fazer com a empresa, tá bom? Vou ter que adequar os meus custos e as minhas margens que eu quero ganhar de acordo com os meus custos totais, observando todos os custos que eu tenho na empresa. A análise dos custos, que eu já acabei de falar, necessidade de capital de giro, né? Break-even, que é o ponto de equilíbrio do meu negócio, que é quanto eu preciso vender para manter o meu negócio por mês, para que ele seja rentável, né? Porque esse ponto de equilíbrio ele tem que garantir a rentabilidade, né? O retorno que o meu negócio tem. Para que eu possa fazer uma poupança, para que eu possa fazer um reinvestimento, para que eu possa fazer a própria manutenção desse negócio. Então, para que sobre esse dinheiro, eu não posso ter uma margem muito pequena em cima de cada produto que eu vendo ou serviço, tá? Mapeie a cadeia de valor do negócio. A cadeia de valor é o quê? São os setores, tudo que é aquilo que eu preciso, as pessoas ou os setores, se for uma empresa maior, né? Mas se for uma empresa menor, as pessoas, os procedimentos, os processos que eu preciso para que o meu negócio funcione, tá? Atinja os seus objetivos. Para isso, procure saber como o seu produto ou serviço chega até o cliente final. Principalmente se for um ponto de venda, né? Se for uma loja física. Tentar entender como é que ele chega, como é que o cliente busca o teu produto, esse produto ou serviço. Tá bom? Certo, pessoal? Seria isso por hoje. Não sei se alguém quer falar alguma coisa, quer comentar. É muito bom esse assunto, né, professora? Se a gente começa a pegar exemplo, aí quando vê a gente... Sim, porque, na verdade, a gente tem muitas oportunidades e muitas ideias, né? As ideias, a aula falou, começamos lá com as ideias. Entender que ideia é diferente de oportunidade. E entender as oportunidades, saber identificar. Por isso que uma das características empreendedoras é busca de oportunidades e iniciativa. Eu preciso entender quais são as oportunidades e o momento que eu tenho para inserir o meu negócio no mercado. Às vezes não é o momento, às vezes a ideia é boa, o produto ou serviço tem potencial, mas o momento não é o adequado. Então, essas duas coisas elas precisam caminhar juntas, tá? Só então retomando aqui, pessoal, na parte no Moodle, deixa eu entrar aqui no Moodle, só para retomar então, tá? É, hoje foi a nossa aula do dia 8, né? Essa aula síncrona, oportunidades de mercado. Agora tá aparecendo para vocês. Vou colocar aqui a gravação do Google Meet. Eu vou até encerrar aqui o Google Meet, tá? Deixa eu ver aqui. A gravação, aliás. Interromper a gravação.